O Renato me pergunta sobre os reservados. Essa pergunta é interessante porque muita gente quer saber se o reservado é uma categoria diferente de vinho. Olha, na verdade o reservado não é nada disso. O reservado é reservado para o desinformado. É um vinho simples. Quem inventou isso foi a Conte e Toro no passado, uma sacada brilhante de comunicação. No seu vinho simples, eles tiveram a ideia de pôr o nome reservado. O reservado não é categoria de qualidade nem de envelhecimento, mas para o consumidor brasileiro, que conhece muito pouco de vinho e vem consumindo mais, ele olha aquele vinho a um bom preço e escrito reservado, ele tem a impressão que é um vinho de qualidade superior a um outro que está na mesma faixa de preço e que não é reservado. Portanto, reservado não é nada além do que isso. Agora, existe reserva e gran reserva em alguns países e aí sim você tem exigências legais das denominações de origem. No Chile não há legislação a respeito disso. A Espanha, na Rioja, é dos países onde mais se deve observar isso, junto com a Itália, na região do Chianti, e dos Barolo, onde os reserva têm significado. Na Espanha, um criança deve ter 1 ano de barrica e 6 meses para os brancos, senão não é criança. O reserva, ele tem 3 anos antes de ir para o mercado, sendo que 1 ano ele ficou em barrica. E os brancos, 2 anos. No caso dos brancos, são 6 meses em barrica. Os Gran Reserva, eles só podem ir ao mercado depois de 5 anos. Muitos deixam mais do que isso, muito mais. O caso do Tondônia, que eu falei agora há pouco, é um caso desse. Ele vem para o mercado com mais de 10 anos de reserva. Então, os Gran Reserva, pela denominação de origem, deve ter 5 anos, e sendo que 2 ficaram em barrica. E os brancos devem ter 4 anos com 1 de barrica. Na Itália você tem várias classificações. O Novello, que é quando é jovem, no ano de engarrafamento. O Vecchio, que é raro encontrar, mas é um vinho de 3 anos quando está Vecchio. Você tem também os clássicos, que são vinhos da DOC, que aí você tem que conferir quais são as exigências, e os superiori. Mas normalmente os reserva, quando o vinho vem escrito reserva na Itália, tem de 3 a 5 anos de afinamento em barrica. Em Portugal, reservas são vinhos com estrutura de guarda. E garrafeira, além de também terem estrutura de guarda, eles têm que ter pelo menos 2 anos de garrafa antes de ir para o mercado. Porém, em ambos os casos, eles têm que ter uma pontuação destacada na Câmara de Provas de pelo menos 72 pontos. A Argentina tem uma classificação, quando vem roble é porque teve contato com algum tipo de madeira, mas não estagiou, deve ser certamente para aduelas e para oak chips. Os reserva, que tem 12 meses para tintos e 6 meses para brancos, e os Gran Reserva, 24 meses para tinto e 12 para brancos. No Brasil, criou-se há poucos anos atrás uma classificação de reservado. O Brasil vem sempre atrás, é uma vergonha a nossa legislação, e o sucesso do reservado foi tão grande que incomodou a grande indústria do vinho, e eles então fizeram pressão junto ao governo e acabaram classificando o reservado como um vinho jovem, o reserva, que deve ter 1 ano e 6 meses, 1 ano de afinamento, 6 meses para brancos, usando ou não barricas, o Gran Reserva, que seriam 18 meses, sendo 6 meses no mínimo de barricas de até 600 litros, e para os brancos 12 meses com 3 meses de barricas. E ainda a classificação de vinhos nobres, que seriam vinhos acima de 14 graus de álcool, no limite de 16. Entre 14 e 16 são vinhos nobres. Uma bobagem total, na minha opinião.